Bom dia, boa tarde. Aliás, né, 1h30 da tarde é meio complexo de saber, né? Então, bom dia para quem não almoçou ainda, boa tarde para quem já almoçou. Quero dizer, pessoal, que o último dia de Febraban, eu queria muito estar aqui nesse último dia mesmo, tá? Falando justamente para vocês, que são aquelas pessoas que gostam de ficar até o fim da festa, né? Que aproveitam até o último minuto, que são os guerreiros do último dia. Então, muito obrigado pela presença, pela participação, tá? E pela dedicação do tempo de estar aqui compartilhando com vocês mais uma agenda. Aliás, eu fiquei sabendo que teve mais de 700 agendas de IA, então acho que é um desafio enorme hoje, né? Ser mais uma agenda desse tema. E a gente separou um conteúdo bastante importante para falar sobre inteligência artificial com vocês, onde a gente quer falar sobre como que a Serasa vem vendo a transformação que a inteligência artificial está tendo tanto no mercado, quanto na experiência, quanto nos produtos. E nesse sentido, tá, nós temos uma pesquisa que foi feita pela Serasa Experian em conjunto com a IDC, e eu quero compartilhar 5 tendências, tá, que estão mais voltadas a um pedaço do que está no retail, crédito e fraude. Então, começando aqui, aliás, para quem não me conhece, meu nome é Gires, tenho 9 anos de Serasa. É nome mesmo, tá, pessoal? Então, eu tenho 9 anos de Serasa, estou na empresa desde 2016, passei bastante tempo no mundo B2C, trabalhei no Serasa Consumidor, antigo Serasa Consumidor, atualmente Serasa, com produtos como Serasa Limpa Nome, e estou há 1 ano trabalhando como diretor de crédito na Serasa, na parte do B2B, tá? Com produtos como score de crédito e relatórios, por exemplo. Então, quero começar compartilhando com vocês essa pesquisa, pessoal, que traz alguns aspectos importantes aqui no que tange a parte de retail, fraude e crédito, que ela vai pegar um pedaço da importância que passam a ter assuntos como compliance e governança quando a gente começa a falar de inteligência artificial. Então, talvez o mais complexo e mais consensual tema que a gente tenha seja os agentes de IA assumindo tarefas cada vez mais complexas no mercado, tá? Adquirindo o potencial de raciocinar e tomar decisões com planejamento. E isso é a evolução do que a gente vem tendo de GenAI para agentes de IA. Tá? E quando a gente pensa nesse nível de complexidade de tomada de decisão, como, por exemplo, fazer a compra de uma passagem aérea, fazer o booking do hotel, ou quem sabe no futuro, pedir para um agente comparar opções de crédito, avaliar a melhor opção e tomar a decisão, ao ponto que um agente de IA tome a decisão, a gente começa a entrar em situações que acabam entrando na parte de compliance e governança. Então, um segundo item que eu quero compartilhar com vocês... Um segundo item que eu quero compartilhar com vocês é no que tange a parte de fusão. Eu estou me perdendo, esse aqui é o primeiro, então. Boa. O que eu quero compartilhar com vocês é a parte de fusão de gestão entre risco de crédito, áreas de risco de crédito, fraude e compliance, ancoradas em identidade digital e IA. Então, num contexto onde a gente passa a ter agentes de inteligência artificial tomando decisões complexas como essa, tá, a gente começa a ter a necessidade de começar, se não a fundir áreas como compliance com áreas de risco de crédito e fraude, mas pelo menos fazer com que essas áreas passem a ter sinergia. Porque se nós temos agentes que passam a tomar decisões, a gente precisa começar a ter como explicar essas decisões, né? Então, no momento que a gente tem uma regulação a ser seguida, tá, se a gente tem qualquer tipo de questionamento jurídico, por exemplo, de como que uma decisão foi tomada, a gente vai ter que começar a conseguir explicar essa decisão. Então, nesse contexto, a parte de compliance, tá, junto com governança, passa a fazer muito sentido a sinergia entre essas áreas, e são áreas que vão... A área de compliance e governança é uma área que vai ter muita demanda e muita transformação nos próximos anos. Dando sequência aqui, a gente vem vendo o quê? Como que isso vai acontecer numa área de compliance e governança? A gente vai começar a passar a ter automatização de compliance com ênfase em tarefas de explicabilidade, governança e dados. Vocês imaginem uma auditoria onde a gente precisa explicar como que uma resposta foi dada, como que uma decisão foi dada. Isso tudo faz parte de um contexto de como que as áreas de compliance e governança vão passar a conseguir pegar e explicar as decisões que estão passando por inteligência artificial. Quantas empresas hoje têm essa capacidade de fazer isso? E sejam elas empresas que vão criar agentes de IA, ou sejam empresas que vão contratar terceiros. Porque no momento que tu está contratando um terceiro, tu tem que também estar sabendo como que o terceiro está lidando com a parte de governança e compliance.
Então, esse é um ponto extremamente importante e ele tem a tendência que abra uma explosão, uma aceleração de surgimento de empresas RegTech focadas em tecnologia regulatória. Tá? Então, é um ponto extremamente importante na nossa visão dentro de governança de dados dentro da Serasa. Dado que todas as tecnologias têm o lado bom, né, das empresas que estão fazendo bom uso, das pessoas que estão fazendo bom uso, ela também abre a oportunidade das pessoas que estão fazendo mau uso. Então, da mesma forma que tu tem grandes empresas usando inteligência artificial, a gente vai ter cada vez mais fraudadores também tendo acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de tecnologia. Então, o que é um ponto relevante aqui de trazer, tá? A IDC está trazendo um dado que é bastante relevante aqui, que até 2027, que nem é tão longe assim, nós vamos dobrar o número de fraudes em empréstimos usando dados de Dark Web. Como é que a gente vai ter capacidade para conseguir pegar e evitar com que as nossas credenciais digitais, e aqui eu não estou falando exclusivamente das credenciais mais simples, como e-mail, telefone, endereço, etc. Estou falando aqui como coisas como voz, imagem, coisas que podem cada vez mais facilmente ser adulteradas através de inteligência artificial. Então, o processo de mitigação de riscos também de fraude passa a ser extremamente relevante. E por fim, aqui, trazendo mais um indicador, que é, a gente tem a previsão de que até 2027 a gente vai ter 70% dos bancos globais com áreas exclusivamente dedicadas a compliance voltadas à inteligência artificial. Então, o que isso significa? Significa que vai existir cada vez mais uma corrida em torno da inteligência artificial responsável. Como é que a gente consegue pegar e fazer com que a gente consiga devidamente explicar a tomada de decisão? Posto isso, o que é um ponto importante que quero trazer para vocês, né? Mais do que a tendência do que vai vir para frente, eu acho que o ponto importante que a gente tem é: eu preciso chegar em tal lugar vai acontecer, eu tenho os produtos atuais. Mas quando eu estou falando em inteligência artificial, a gente faz sempre um disclaimer aqui importante que eu quero aproveitar para trazer para vocês, que é: da onde que parte a inteligência artificial? Da onde que começa esse tema? Tá? Como é que a gente habilita isso? Como é que a gente desbloqueia e como é que a gente acelera o uso da inteligência artificial? Então, um ponto extremamente relevante é entender que isso parte de uma base sólida de dados. Tá? Tudo que envolve inteligência artificial está partindo de uma base sólida de dados. E isso envolve o quê? Primeiro, 4 pilares, sendo o primeiro deles: o mapeamento completo dos dados financeiros contratuais, de atendimento, dados de crédito, dados de fraude, dados de consumo, dados de transacionais que eu tenho dentro de casa, meus dados de onboarding. Tudo isso precisa estar devidamente mapeado, consolidado e com uma clareza do que pode ou não ser feita com essas informações, correto? Seguindo adiante, a gente entra na parte de qualidade e governança. Tá? E dentro de qualidade e governança, aí tem as seguintes perguntas: onde está o dado? Qual a regra de uso dessa informação? Como está sendo utilizado esse dado? Por quem está sendo utilizado? Qual a finalidade de uso desse dado? Então, mais do que ter o dado em casa, passa a ser fundamental a gente ter o quê? Ter ferramentas que consigam nos dar, de forma ágil, rápida e transparente, o catálogo das informações e a liagem desse dado. Porque se eu vou ter que precisar explicar como que uma decisão está sendo tomada com inteligência artificial, tudo vai partir de como é que eu estou catalogando essas informações e como é que está sendo a linhagem para que eu tenha o registro histórico desse tema. Seguindo adiante, pessoal, conectividade inteligente. O dado ele até pode estar descentralizado. Tá? Então, isso não é um problema. O ponto é, ele precisa ser único e integrado de forma a maximizar o valor das informações. Então, é um outro ponto, é um outro pilar extremamente relevante quando a gente quer desbloquear o potencial da inteligência artificial. E por último, mas não menos importante, é como que eu consigo fazer a escala dos dados sem escalar os custos. E daí, nesse caso aqui, é extremamente importante ter um correto entendimento do propósito do seu negócio. Qual é o propósito do meu negócio? Entendendo o meu propósito, eu vou saber o seguinte: eu preciso desse dado, esse dado está correto, está atualizado. Se eu não faço nada com essa informação e eu estou armazenando e mais do que isso processando essa informação, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e estou simplesmente aumentando o custo de forma a não gerar valor agregado para a minha empresa. Então, esses são os 4 pilares que a gente enxerga. Passando por esses 4 pilares, o que a gente encontra? Né? A gente encontra a parte que a gente lá na Serasa traz como: bom, a partir daqui eu preciso que os dados eles sejam bons, certos, conectados e escaláveis. Então,
eu parto do princípio que, tendo esses 4 pilares em casa, eu vou ter que partir para a questão de esses dados, como é que eu estou habilitando esses dados para eu extrair o melhor valor deles. E aqui tem um exemplo que eu gosto de usar bastante, tá? Que é um exemplo que a gente traz como que eu vou diferenciar um dado bom de um dado ruim, do dado bom e útil, dado que nem todo dado é certo e adequado. Tá? Então aqui tem um exemplo que eu gosto de usar bastante, pegando o meu exemplo de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, que acabou de passar por uma situação de chuvas lá. Então eu vou pegar um dado bom e certo. O que é um dado bom e certo? É um dado onde a informação é completa, ela é confiável e ela é relevante. Então imagina que eu sou a Prefeitura de Porto Alegre. O que é um dado bom e dado certo nesse caso? A medição oficial do nível do Lago Guaíba no Rio Grande do Sul, porque isso é o que vai me dar a oportunidade de eu tomar decisões em termos de contingência ou então de emergência, correto? Então, para a Prefeitura de Porto Alegre, esse dado é extremamente relevante. Agora eu vou pegar um exemplo de um dado bom e errado. Vou pegar o mesmo dado, né? Informação da medição do Lago Guaíba no Rio Grande do Sul, porém desatualizado. Esse é um dado bom, mas é um dado errado. Não está me ajudando em mais nada. Então, ele é um dado que, se eu estiver mantendo ele, tá, ele provavelmente não vai estar me ajudando tanto. Por outro lado, eu tenho dados que são ruins e certos. Então, vou pegar o mesmo dado do nível do Guaíba, só que em vez da Prefeitura de Porto Alegre, eu vou pegar a Serasa. Esse dado, se a Serasa não está fazendo nada com esse dado, esse pode até ser um dado certo, mas ele passa a ser um dado ruim para a Serasa. Então, talvez seja um dado que não esteja sendo devidamente utilizado, priorizado, talvez ele está só consumindo custo. Apesar de que tem um parênteses aqui que esse exemplo ele passou a não ser tão bom, né? Porque como a Serasa tem soluções agro, né? Para todas as soluções do agro, o nível de medição do Lago Guaíba ele passa a ser relevante. Então, ele é um dado que, para a Serasa, agora ele passa a ser importante, né? Talvez no passado não era tanto. E a gente tem o dado que é o dado errado e o dado ruim. Então, esse dado ele passa a ser um dado que ele tem uma informação errada e sem valor. Então, nesse caso, pegando o meu exemplo antigo da Serasa aqui, é uma fake news de medição do nível do Lago Guaíba. É uma informação que para nós não vai servir para nada já como negócio e ainda por cima ela está errada. É o pior dos casos que a gente tem. Passando por essa questão de discussão do dado bom, dado certo, dado útil, adequado, a gente passa a entrar no seguinte aspecto, que é democratizar o acesso, porém, por óbvio, sem perder o controle. E como que isso acontece? Qual que é o desafio aqui? O desafio é conectar os dados, garantindo que todos os setores da empresa possam acessá-los de maneira segura, de maneira eficiente, respeitando a finalidade de uso e a finalidade de uso de gestão de cada dado e quem está utilizando aquele dado para quê, com que finalidade. Então, esse é o desafio. E para que esse desafio ele possa acontecer de forma correta, e eu vou trazer alguns exemplos depois que vai conseguir tangibilizar um pouco isso melhor, a gente passa pelo seguinte aspecto, que é acesso controlado com permissões e trilhas de auditoria, governança forte para garantir que o dado chegue à pessoa certa, a visão centralizada mesmo com as fontes descentralizadas. Dado que eu posso ter diversas fontes trazendo essa informação, a visão tem que ser centralizada, apesar das fontes podem estar descentralizadas. E a gestão do consentimento e versionamento de termos de uso. Tá? Dado que o termo de uso da finalidade do dado ele vai evoluindo com o tempo, ter a gestão da finalidade de uso passa a ser extremamente relevante. E reforço aqui o que eu falei antes, né? Isso considerando um mundo onde você está criando um agente com inteligência artificial, onde você está contratando isso de uma empresa terceira. Será que essa empresa de fato está passando por tudo isso? E você de fato não vai ter nenhum tipo de responsabilidade atrelada? Então, esse tipo de questionamento, quando a gente vai falar de inteligência artificial, é um tipo de questionamento extremamente relevante e que ele vai passar a ser muito mais relevante do que está sendo hoje, trazendo para o jogo da inteligência artificial áreas que antes talvez estivessem menos próximas, pensando em governança e compliance, por exemplo. Tá? E aí, turma, o que eu quero trazer aqui para dizer para vocês, né? Passamos por essa parte, vamos pular de cabeça, né? Vamos passar a desbloquear o potencial da inteligência artificial. E eu queria perguntar para vocês, tá? O que vocês pensam? Qual é a primeira coisa que vocês pensam quando vocês pensam em inteligência artificial? Já pararam para pensar nisso? Na minha cabeça vem sempre um carro autônomo do Google dirigindo sozinho em São Francisco. Eu sempre penso na mesma coisa. Mas o ponto aqui é o seguinte, né? Existem diferentes complexidades de soluções envolvendo inteligência artificial.
A gente está acostumado, pelos exemplos que a gente vê na TV, na internet, que a gente lê por aí, de pensar sempre no exemplo mais complexo, que talvez esteja até mais distante do nosso mundo, das nossas empresas, dos nossos desafios do dia a dia. Mas existem inúmeras tarefas bem menos complexas do que essa, tá? Que elas pegam e elas são extremamente relevantes para a gente pensar em como otimizar a eficiência, como gerar mais ganhos para a nossa empresa, sem pensar sempre na complexidade máxima de uma solução que envolve inteligência artificial. E aqui eu quero começar a pular para dentro dos exemplos que eu quero trazer do que a Serasa vem fazendo ao longo desses últimos anos e meses, principalmente, no que tange inteligência artificial. Primeiro ponto aqui, tá, pessoal? O que eu quero trazer, e eu vou pegar vários desses aqui e eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Então eu vou dar alguns highlights. Monitoramento de modelos. Quando eu penso no modelo de crédito, eu penso no modelo de crédito pensando no contexto de hoje, né? O cenário econômico de hoje, o contexto de hoje, os dados de hoje, as informações de hoje. Mas esse modelo, passou um tempo, ele vai perdendo eficiência. Porque o mundo vai evoluindo, o contexto vai evoluindo, novas informações vão surgindo. Então, um trabalho que existe hoje de monitoramento de modelos, e mais do que monitorar o modelo, monitorar as variáveis que estão impactando a performance de um modelo de crédito, por exemplo, ou de um modelo de fraude, ele é um trabalho que hoje ele é muito manual. O que a inteligência artificial pode passar a fazer aqui para nós e já está fazendo para nós? Ele faz o processo de monitoramento da performance do modelo, de modo a gente ser cada vez mais proativo e mais cirúrgico no que de fato está fazendo com que uma performance esteja degradando, tá? Ou, como eu tenho aqui no exemplo, no quarto exemplo do score que reconhece novas variáveis e atualiza o modelo, o próprio inteligência artificial varrendo as nossas bases de informações e trazendo quais são as novas variáveis que deveriam estar sendo agregadas ou com que tipo de peso essas variáveis elas deveriam estar sendo ajustadas. Então, tem variáveis que estão perdendo peso e tem outras que estão ganhando peso. A inteligência artificial pode fazer com que esse processo seja muito mais rápido. Não apenas para a Serasa, mas para todo mundo que trabalha com modelos de score, sejam eles de crédito, de fraude e assim por diante. Tá? Um trabalho que ele era muito manual passa a ser um trabalho muito mais otimizado, muito mais eficiente. Segundo exemplo aqui são as ferramentas para melhorar códigos. E ontem eu estava conversando com o CEO da Azure, né, e ele estava contando que na Microsoft 30% do código, do novo código que é feito na Microsoft, ele é um código feito por inteligência artificial, usando prompt de inteligência artificial. Então esse aqui é um exemplo que também está mais comum, está muito mais falado, está muito mais consensual de que não vai acontecer, ele já está acontecendo. E é uma coisa que a gente vem fazendo muito começando a trabalhar muito a adoção disso nos times. Porque não adianta também a gente habilitar só isso dentro dos times, como a gente precisa também treiná-los e estimular o time para que a gente use da melhor forma possível, correto? Um outro exemplo que eu vou trazer aqui é a ultrapersonalização. Então, o aplicativo da Serasa, que, by the way, hoje é um aplicativo que ele é entre os top 5 de aplicativos mais acessados, tem mais de 25 milhões de usuários ativos por mês. A gente está cada vez mais na Serasa integrando soluções de personalização e retroaprendizado daquela pessoa para que ele tome melhores decisões. Então, a gente, nesse momento, está fazendo o rollout da ultra-personalização do aplicativo, onde todas as experiências passam a ser totalmente individualizadas e retroaprender com as informações que estão sendo atualizadas antes daquele consumidor se logar no aplicativo. É um outro exemplo de personalização relevante que a gente tem usando a inteligência artificial. Um último exemplo aqui é gestão financeira de PMS. Eu vou pular esse daqui porque eu tenho um videozinho que eu quero contar para vocês depois. Identificação de fraudes. E aqui a gente pega desde soluções como Liveness, então uma inteligência artificial para diferenciar ao vivo de foto da foto, para identificar máscaras, e não só as máscaras que são as máscaras físicas, aquelas que são teoricamente mais fáceis, mas as próprias máscaras virtuais, que hoje são passíveis de serem feitas com uma foto que a gente posta no Instagram. Tá? Então eu vou ter um outro vídeo no final aqui que mostra um pouquinho disso. Serasa PES, uma solução que está sendo lançada aqui na Febraban, onde habilita o reuso de credenciais a partir de todas as informações das pessoas que a gente tem dentro da Serasa, uma solução que foi construída a partir da aquisição da ClearSale recentemente com a Serasa, quando a gente começou a unificar os dois portfólios. Encantamento de cliente, aqui a gente está falando do quê? Está falando de atendimento. Tá? Então, tem duas coisas aqui que são mais relevantes, que é, o primeiro é fazer o primeiro first call, contato com o cliente,
onde a gente consegue barrar aproximadamente 50% do volume de acessos, e num segundo momento é conseguir botar um agente do lado do atendente para que o atendente consiga, com a inteligência artificial, fazer um melhor atendimento, mais rápido, com mais profundidade, para que ele consiga fazer a experiência do cliente passar a ser melhor. E por fim, assistentes, e aqui dentro dos mais variados assistentes, vou trazer o caso talvez mais diferente que a gente tem dentro da Serasa nesse momento, que é um assistente que veio do Global, foi criado para ajudar cada funcionário da Serasa a criar melhores OKRs. Então, ele identifica os objetivos da empresa e de cada unidade de negócio, identifica todos os KRs e ele vai fazendo autossugestões de quais seriam os melhores KRs que a gente poderia estar usando para atingir aquele determinado objetivo, e vai fazendo classificação e sugestão para os funcionários. Então, outro exemplo que é de uso muito mais simples, que gera eficiência, que gera ganhos operacionais e que tem uma complexidade completamente diferente de um carro autônomo. Então, entrando aqui, pessoal, mais na parte de exemplos aqui, tentando tangibilizar. Nós temos uma área de negócio na Serasa que é o PME, tá? E o PME tem um portal. Esse portal, através do Open Finance, ele está habilitando com que todas as empresas PMEs, elas acessem esse portal, elas façam a conexão de contas bancárias nesse portal, e através dessa conexão de contas bancárias, a gente faz o upload de todas as informações para habilitar que a PME faça a gestão da empresa dela em um lugar só de todas as contas bancárias. O que é o ponto interessante aqui de uso de inteligência artificial? Aquele trabalho que antigamente era feito de categorização, onde a gente tinha que identificar o que é receita, o que é custo, o que é custo direto, o que é custo direto, o que são gastos operacionais, do que não são, que eram feitos por humanos, eles passam a poder ser feitos com inteligência artificial. E a partir disso, a gente não precisa ter mais regras e muito menos ter exemplos, ter frases prontas, né, de insights, sugestões do que aquela empresa pode fazer. A própria inteligência artificial, na medida que ela está recebendo essas informações todas, ela passa a fazer o quê? Ela passa a ler, consolidar, sugerir qual que é o próximo passo do que aquela empresa precisa fazer. Isso daqui é uma solução que está sendo lançada agora, ela está em beta aí desde do mês de outubro do ano passado, e ela está sendo lançada agora dentro do próximo mês pelo nosso time de PME. Tá? Então vai habilitar com que todas as PMEs que a gente tem dentro de casa possam fazer uma gestão muito mais eficiente, inclusive trazendo recebíveis para dentro de casa e fazendo a operação no futuro de troca de recebíveis, né, de crédito mais barato através de garantia de recebíveis. Tá? Então, uma outra solução, um outro exemplo de solução prático que já está sendo deployado nesse momento dentro da empresa. Um outro exemplo, tá? Aqui a gente chama que é um produto chamado Dynamic Models. Como eu falei lá atrás, o modelo, quando ele é lançado, esse modelo tem uma performance. E na medida que o tempo vai passando, essa performance ela vai caindo. Como eu falei, mudança de contexto, cenário econômico, dados antigos e assim por diante. O trabalho, seja dentro da Serasa, seja dos próprios clientes que usam modelos da Serasa, sejam eles customizados ou não, existe um trabalho de ficar monitorando a eficiência desse modelo. O próprio Dynamic Models hoje é uma solução que permite fazer com que aquele trabalho de gestão, monitoramento da eficiência da performance de um modelo de crédito, pegando esse exemplo aqui, ele passa a ser automatizado com GenAI, tá? com inteligência artificial, passando a fazer com que todo mundo consiga tomar uma decisão muito mais rápida. E aqui a gente pega aqueles famosos scores que ficam lá 2, 3 anos numa operação, a gente consegue ter uma visão muito mais rápida da perda de eficiência e exatamente o que está fazendo com que essa eficiência seja perdida. Para que a gente saia daquela linha azul de perda de eficiência e a gente faça a manutenção dessa performance com a atualização constante dos modelos. Tá? Então, uma outra solução que está disponível para todos os clientes da Serasa nesse momento. Aqui é trazendo o exemplo para vocês da super personalização. Tá? Isso nem todo mundo deve estar com essa experiência exata no momento no celular, tá? Mas porque ela está em processo de rollout hoje. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente, a partir de ter todas as informações que eu tenho da vida da pessoa no mundo B2B, mais as informações do mundo B2C, eu consigo habilitar jornadas e experiências de acordo com o perfil de cada uma das pessoas, retroalimentando com o hábito de consumo, né, que aquela pessoa tem dentro do aplicativo com as informações que eu tenho dentro de casa.
Então, eu posso trazer o seguinte, aquela pessoa que talvez esteja entrando para pegar um crédito, eu já posso oferecer um crédito customizado para ela pegar aquele crédito de acordo com o total de dívidas que ela tem. Então, eu vou lá, somo o total de dívidas e já trago uma sugestão, por exemplo, de crédito, já atrelada ao número de dívidas e ao valor das dívidas que tem, tá? Já atrelada ao hábito e o potencial de pagamento. Porque se eu sei qual é a capacidade de pagamento de um usuário, correto? Eu já posso pegar e eu não preciso esperar ele me dizer que ele precisa de um crédito de X mil reais para pagar em X vezes. Eu sei que ele precisa desse crédito porque eu sei que ele tem dívida, eu sugiro ele trocar uma dívida cara por uma dívida barata e eu já trago lá qual que é o montante de crédito com o tipo de crédito que ele precisa, quantas parcelas que ele precisa, porque eu sei a capacidade de pagamento que esse cara tem de acordo com a renda que eu sei dele também. Então, um outro exemplo aqui de personalização de como é que a gente pode trazer uma experiência que encurte a jornada, o número de passos que a gente tem, que antes era o usuário entrar e ele fazer lá a definição de volume de crédito, número de parcelas, quantas vezes quer pagar e assim por diante. Outro exemplo, facilitador de edição de política de crédito. Hoje, dentro da solução de plataforma de política de crédito, nós estamos embedando uma solução de inteligência artificial onde faz com que aquele processo de edição de política de crédito, de edição de cortes, mudança do perfil de corte do crédito, que antes era muito demorado de fazer, demandava tecnologia, ele possa ser entregue com uma ferramenta de inteligência artificial onde qualquer analista possa fazer isso sem demandar tecnologia. Então, mais um exemplo aqui de inteligência artificial pegando e economizando o tempo de um trabalho que antigamente demorava agendamento de tecnologia para fazer os ajustes de crédito. Esse exemplo aqui é um outro exemplo que eu gosto bastante, tá? Porque para mim ele é um exemplo que ele fala muito sobre ter muitos dados, mas o quanto que esses dados eles estão acessíveis para todo mundo dentro das empresas. Então esse aqui é um exemplo, pessoal, de... Imagina alguém vai fazer uma matéria sobre um PR, né, sobre endividamento ou sobre volume de crédito, e ele precisa ter acesso a informações da Serasa. Essas informações, hoje, antigamente, a gente precisava ter inúmeras pessoas gerando informações para que a gente conseguisse fazer coisas simples, quando montar uma matéria, montar um PR. O que a gente consegue fazer hoje usando inteligência artificial? Aqui é um outro exemplo de protótipo que a gente está rolloutando para todos os funcionários da empresa. Então, vocês podem ver que a gente vai lá e pergunta qual é o volume de dívidas que a gente tem hoje no sistema. Aí ele traz o volume de dívidas. A gente pergunta qual é o percentual que isso representa da minha base de usuários. Aí a gente vai, 69%. Bom, agora eu quero receber isso num gráfico de barras. Vocês imaginam isso sendo entregue para qualquer pessoa? Imagina isso sendo entregue para um time de marketing, para que ele não precise demandar um time de TI para entregar essas informações para ele. Qualquer um possa poder acessar. Isso aqui é um tipo de solução, tá, que hoje já está disponível dentro da Serasa para habilitar o quê? A melhor operação dentro de casa. Eficiência, performance. Eu desobstruir tecnologia com demandas operacionais e táticas. Então, coisas simples que a gente consegue entregar com muito mais eficiência, tá? E não precisa ter ninguém sabendo lá de 1000 tecnologias de SQL, de Excel, pivot table e etc. O cara precisa só aprender a fazer o quê? Aprender a fazer um bom prompt, tá? Então, acho que está continuando aqui o vídeo. Ó, daí a gente está até cruzando assim, bom, agora eu quero saber esse dado, mas eu quero cruzar ele com a distribuição de idade dos clientes que possuem o Serasa Premium. Para quem não sabe, Serasa Premium é aquela ferramenta de monitoramento de clientes que a gente tem dentro do aplicativo da Serasa. Dado que o meu tempo está acabando aqui, eu vou dar uma acelerada, mas prometo que estou no fim aqui, tá? Pessoal, outro exemplo para fraude, tá? Trouxe aqui esses exemplos para vocês, tá? Quem acha que a fraude... Aí eu vou pedir a participação de vocês aqui, tá? Quem acha que a fraude é o A, levanta a mão. Ninguém? Vocês não estão fazendo ou vocês não acham mesmo, hein? Quem acha que é o B, a fraude? Boa. Quem acha que é o C, a fraude? Quem acha que a fraude é o D? A, B e C são fraude, só o D não é fraude. Tá. E aqui quero trazer para vocês, tá? Olha só, olha que coisa interessante, né? Como é que a gente começa a descobrir isso? Vocês pegam o A e o B, olha só o padrão de desgaste do documento, se não é exatamente igual. Padrão de desgaste do documento
exatamente igual, correto? O outro ponto é a assinatura. Vocês pegam a assinatura do documento ali, a gente está vendo o quê? Não foi feita à mão, é uma fonte de texto que simula uma assinatura manual. Então, cara, isso aqui seria muito difícil tu pegar com um humano, correto? Num trabalho manual. Tu precisa ter uma inteligência que seja generativa e que ela esteja lá percorrendo a tua base de informações para entender onde que isso está acontecendo, quais são os erros possíveis que a gente pode estar pegando, a gente poderia estar deixando passar. Seria muito difícil estar pegando isso sem tu ter uma inteligência escalável para trazer esses insights, correto? Um outro exemplo aqui, tá, que é o exemplo do C, olha lá a simulação da assinatura. Então, os softwares, eles estão cada vez mais perfeitos em termos de simulação de assinaturas, né? Cada vez mais difícil de pegar esse tipo de coisa. E por fim, pessoal, dado que eu estourei meu tempo aqui, mas eu estou nos 2 últimos slides, tá? Olha que interessante esse caso, né? Como eu falei para vocês, né, antigamente a gente falava de máscaras para fazer fraude e eram máscaras físicas, né? Olha a situação como a inteligência artificial está habilitando com que essas máscaras elas passem a ser virtuais com as informações que nós mesmos postamos nas redes sociais. Então, o rosto do fraudado é o primeiro e o rosto do fraudador é o segundo. Ficou claro aqui? Aí, vejam só que interessante. Olha o fraudador, o rostinho dele ali. O cara vai pegar... Agora ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a foto do rosto fraudado. Olha como é que ele pegou e mudou a fisionomia dele. Olha como os traços mudam. Isso hoje são coisas que são muito simples de fazer. São muito fáceis de fazer com inteligência artificial. Então, se tu não tem... Tá, a melhor stack de tecnologia, a melhor ferramenta, a melhor plataforma e uma evolução constante para pegar esse tipo de problema, vocês vejam que estamos atuando num cenário cada vez mais difícil. E olha que a gente nem chegou para falar o que eu falei lá no começo, que são os agentes de IA, tomando a própria decisão por nós, né? Então, pessoal, queria agradecer... Quer que eu volte aqui? Pode ir. Boa. Então, pessoal, queria agradecer o tempo de vocês. Último dia de evento, horário do almoço. Muito obrigado por quem dedicou um tempo para estar aqui hoje, tá? Valeu!